Saudações a todos, me chamo Jefferson Leite, bibliotecário responsável pelo setor de catalogação da Biblioteca de Ciências Humanas, e vou apresentar para vocês um trabalho que foi baseado na dissertação de mestrado, com o título Descrição de Recursos Bibliográficos em MARC 21, Estratégias de Conversão para Formatos de Intercâmbio Multiplataforma. Essa dissertação teve a orientação da professora Virgínia e contemplou alguns aspectos relacionados à representação da informação bibliográfica em ambiente web através de metadados. Quanto à introdução, nós temos que a necessidade de tratamento adequado dos cabeçalhos de autoridade, como os de nomes e assuntos, demandaram a criação de modelos conceituais e padrões a serem adotados internacionalmente. Na catalogação temos diversos padrões, alguns deles são importantes para a promoção da interoperabilidade e recuperação da informação bibliográfica, tanto dentro do sistema para catalogadores, como externamente para os usuários que consultam o catálogo público. O modelo conceitual Entidade e Relacionamento, desenvolvido por Peter Shen em 1976, foi adotado como paradigma no contexto da catalogação, por meio do fornecimento de diretrizes para os requisitos funcionais para registros bibliográficos. Esses requisitos funcionais contemplam alguns aspectos que envolvem basicamente o autor, o assunto e a obra. E para promover o relacionamento entre essas três dimensões, se incorporou o conceito de modelagem, o modelo entidade e relacionamento. Se ouve muito mais sobre modelo entidade e relacionamento na área da ciência da computação e sistemas de informação. Mas a IFLA, quando criou os requisitos funcionais, incorporou muito bem essa filosofia dentro da sua documentação. A codificação do modelo no ambiente web é operacionalizada por esquemas de metadados descritivos, orientados ao domínio bibliográfico. Esses metadados que foram objeto da pesquisa são baseados em sistema ou em metadados XML, que é uma linguagem extensiva desenvolvida no âmbito da web semântica, amplamente utilizada hoje em dia para descrição e interoperabilidade de informação entre sistemas. E quais são estes esquemas de metadados aplicáveis ao nosso domínio, ao domínio bibliográfico, utilizado aqui na catalogação? A Biblioteca do Congresso Americano desenvolveu 3 esquemas de metadados, baseados em XML. O MARC XML, que contempla todos os campos, subcampos, indicadores MARC, o esquema de metadados de autoridade, o MADS, e o esquema de metadados descritivos de objeto, o MODS, que contempla os assuntos tópicos e aquelas informações que são utilizadas na catalogação para cobrir os assuntos, né? Inclusive autores, como o campo 600, por exemplo, que entra como assunto, são representados através deste esquema. Quanto à justificativa, a aplicabilidade destes esquemas de metadados descritivos não se limita à reprodução linear de indicadores, campos e subcampos do formato MARC, mas ampliar seu potencial descritivo. Portanto, estamos falando não apenas de uma conversão automática de um campo 100 ou um campo 150 para o metadado digital correspondente. Estamos falando de uma exaustividade da descrição, de uma semântica mais enriquecida para os relacionamentos entre autor, assunto e obra, dentro de um contexto semântico. E essa semântica representada digitalmente na web. Preparar a descrição bibliográfica para o cenário multiplataforma, em que paradigmas relacionais emergentes, como os adotados pelos requisitos funcionais, figura como estratégias para viabilizar a integridade e o acesso aos recursos bibliográficos, como dito anteriormente. Esse gráfico ele mostra um pouco da hierarquia dos requisitos funcionais dentro do modelo conceitual. O modelo conceitual está no nível superior, né? E nós temos um desdobramento dos requisitos funcionais, de um lado, para dados de autoridade, e do outro lado, dados de autoridade de nomes, e do outro lado, dados de autoridade de assuntos. E aí nós temos um conjunto de atributos muito grande, e quem está acompanhando essa apresentação pode consultar no site da IFLA a documentação dos requisitos funcionais, e vai ver um grande volume de termos, de conceitos correspondentes a esses dados de registro de autoridade e assuntos. Tem um ponto em comum entre eles, que todos são baseados nesse modelo entidade e relacionamento. Entidade e relacionamento também bastante utilizado em conceito de modelagem de banco de dados. Os requisitos funcionais para dados de autoridade de assunto
vai contemplar nesta pesquisa, aqui nós já estamos entrando um pouco na parte empírica da pesquisa. Na esquerda, nós temos aqui o formato legível por máquina, né, o MARC 21, e à direita nós temos o desdobramento do esquema XML. O esquema XML é uma linguagem com meta-tags reconhecidas por humanos, nós vamos ver mais à frente na conversão, e abaixo nós temos o MARC XML, o esquema utilizado para descrição de dados de autoridade, né, MADS, e o esquema de metadados de objeto, que é utilizado para descrição de assuntos. Esse é mais utilizado para indexação, porque vai envolver, por exemplo, o campo 650, o campo 600, vai envolver o campo 651, geográfico, enfim, ele vai envolver uma série de elementos do formato MARC que são costumeiramente utilizados para indexação de assuntos. O objetivo geral, pesquisar estratégias de conversão dos dados de autoridade de nome e assunto do formato MARC, a fim de representá-los nos esquemas de metadados MARC, XML, MADS e MODS, com ênfase na redução de perdas de informação e enriquecimento semântico baseado na estrutura conceitual dos requisitos funcionais, estrutura conceitual baseada no modelo entidade-relacionamento, criado por Peter lá em 76, né, que vimos no início. Objetivos específicos: mapear os campos de autoridades de nome e assunto do formato MARC, bem como as entidades definidas nos requisitos funcionais. Que entidades são essas? Nós temos os requisitos funcionais: autor, assunto e obra, e uma série de estratégias de relacionamento entre eles. Correlacionar os campos com propriedades e atributos dos metadados digitais. Vamos ver daqui a pouco MARC XML, MADS e MODS da Biblioteca do Congresso. O setor responsável da Biblioteca do Congresso que desenvolveu esses metadados baseados no formato MARC. Identificar a representação dos recursos catalogados em MARC 21 nos metadados digitais acima a partir do modelo entidade de relacionamento dos requisitos funcionais. Quanto à metodologia, essa pesquisa teve um caráter exploratório e descritivo, propiciado por levantamentos bibliográficos e documentais. Foram delimitadas duas categorias de registro e MARC, divididas em dados de autoridade de nomes e assuntos, contemplando os grupos 2 e 3 dos requisitos funcionais. 2 e 3 que são os grupos que lidam com nomes e assuntos, respectivamente, são aqueles campos dos requisitos funcionais onde se encontra toda a relação semântica, os atributos, relacionamentos entre autor e assunto, que foram extremamente úteis para o desenvolvimento dessa pesquisa. O mapeamento das entradas que envolvem assuntos tópicos, além do campo 650, inclui também outras variantes, quais sejam o campo 600, quando o nome do autor pessoal responsável pelo conteúdo intelectual vai entrar como assunto, 610 entidades, 611 eventos e 651 nomes geográficos. Traduzindo isso aqui para o esquema de metadados MODS, seria este o esquema mais adequado para descrição, como vamos ver daqui a pouco, que é o esquema XML que cobre os assuntos e seus atributos. Relacionamentos entre nomes pessoais de família, entidade e obra. Este é um quadro adaptado da IFLA, ou melhor, do FRBR, né, dos requisitos funcionais, onde temos algumas possibilidades de relacionamentos baseados, por exemplo, no autor pessoal. Relação com o nome anterior, relação com o nome atual, relacionamento com forma linguística alternativa, nome de família, nome de entidade e as possíveis relações. Isso aqui é o que vai enriquecer a representação descritiva nos esquemas de metadados XML, quando fizermos a conversão do formato MARC para o esquema correspondente, como mostraremos a seguir. Na fase preliminar do mapeamento de autoridades de nomes, esse aqui é um fluxograma que vai mostrar como que esse esquema de metadados é estruturado. Nós temos no nível de topo, né, mais elevado, na hierarquia superior, o nome, parte do nome, descrição, subdivisão, ou melhor, subdivisão geográfica, né, e os atributos relacionados a essa subdivisão geográfica, país, província, território, enfim, tudo isso contemplado no esquema de metadados, neste caso aqui o MODS, que é um metadado de descrição de objeto, que envolve assunto, que a gente vai ver mais à frente. Pronto, essa aqui é a parte que lida diretamente com a conversão propriamente dita. À esquerda nós temos um registro MARC, um registro que não é autoridade, é um registro bibliográfico.
E nós temos aqui à direita o esquema MarkXML, que é o mais genérico para a representação deste esquema. Nós temos ali a representação do campo 100, nós temos o nome do autor, nós temos a data. Percebam que nós temos lá em cima uma designação explícita do campo 100 e os indicadores. E nós temos abaixo, intercalado pela tag 650, que é o assunto, uma relação de termos tópicos, né? Psicologia, afeto, emoções, etc. A diferença entre esses dois registros é que o da direita ele consegue ser legível por sistemas habilitados a ler arquivos XML. Então, nós podemos interoperar esses metadados com um volume muito grande de sistemas que sejam capazes de ler este conteúdo. Evidente que o usuário, quando vai fazer a busca, ele vai ter uma interface amigável, né? Ele não vai ver assim diretamente o código limpo como nós estamos vendo aqui. Mas isso é importante para você perceber o enriquecimento semântico da representação de um sistema que é legível por máquina, que é o MARC, para um sistema legível por humanos, que é um esquema legível por humanos, que é o MarkXML baseado na linguagem extensiva. Essa aqui é uma outra representação, com a diferença de que nós agregamos o campo 400 para mostrar as formas variantes de nomes. E o MarkXML ele também tem essa característica, porque ele pode representar quantas variações forem possíveis no sistema. Portanto, se eu tenho no formato MARC uma variação de 3 ou 4 formas variantes de nome, eu também vou ter essa mesma representação no MarkXML. E isso é extremamente importante, porque eu posso estabelecer mais relações com outros campos semelhantes. E aqui eu posso agregar, por exemplo, a fonte positiva de dados. Eu tenho ali o correspondente 670, o nome do autor, indicadores, enfim. Portanto, eu não fico engessado com um formato legível por máquina, eu transfiro isso para uma linguagem legível também por humanos, legível por máquinas, e apto a ser lido por diversas plataformas, inclusive plataformas móveis, bastante utilizadas hoje. Essa aqui foi uma conversão de um esquema de metadados de autoridade. Nós temos ali o campo, não é uma marca autoridade, mas é um marco bibliográfico ainda, né? Ou melhor, perdão, é um marco autoridade. Estou vendo ali a fonte positiva de dados. Portanto, nós temos aqui o nome da autora, e ali à direita vocês têm variant type, né, que é tipo variante ou forma variante de nome. É um elemento superior, ele intercala outros que são a sua subdivisão, e se eu tenho um sobrenome que muda, e se eu tenho formas variantes de nome, eu vou incluir dentro desta tag. Então, eu tenho ali a parte de um nome, eu tenho ali um pouco da história desse nome, que seria mais ou menos equivalente ao campo 500 do formato MARC, né, se eu precisar criar uma nota. Então, essa mesma estrutura e representação que eu tenho à minha esquerda, do formato MARC, eu vou ter também XML, neste caso, o esquema XML MADS, de autoridade. Aí eu saio do sistema de automação de biblioteca e posso transferir esse registro para diversos aplicativos, diversas plataformas aptas a ler documento XML. A aplicação do MADS aqui é a mesma situação, com a diferença que estamos fazendo uma relação funcional entre um autor, que nesse caso não é necessariamente o autor, mas vai ser o organizador de uma coletânea. Portanto, eu tenho um nome, uma autoridade pessoal, que entra como responsável intelectual por um conteúdo, ou seja, um autor, mas, no outro momento, esse autor entra como compilador, coordenador, organizador de coletâneas. Portanto, esse MADS me dá essa flexibilidade também, de incluir essa pessoa nessa condição, como a gente vê ali embaixo, role, né? R-O-L-E, que está ali entre as claves, que quer dizer a função desempenhada por esta pessoa nesta obra em particular, que no caso aqui é organizadora. Então, percebam que abaixo, ou entre as tags de função, designação de função, nós temos a ocupação, que é do nome pesquisadora, e nós temos a função desempenhada nesta obra. Então, essa pessoa, essa autoridade de nome pessoal, entra aqui como organizadora da coletânea. Então, eu tenho essa flexibilidade no formato MADS. Eu posso tirar do formato MARC, e posso descrever de forma exaustiva e completa, inclusive estabelecendo relações com outras obras, relações de função, relações de criação de conteúdo intelectual, relações de data. Tem uma série de metadados que eu poderia colocar aqui, que evidentemente por uma questão de espaço eu tive que sintetizar,
mas é para ter uma ideia da riqueza desses esquemas de metadados da Biblioteca do Congresso, né? Esse aqui em particular de autoridade. Agora a gente parte para o MLDS, que é a codificação do esquema de metadados que é utilizado na indexação. Eu tenho ali, aqui é uma autoridade baseada no assunto, né, no assunto tópico. Então eu tenho 150, no termo tópico, e eu tenho as subdivisões relacionadas, que seriam ali as remissivas, né? Ou melhor, os termos relacionados, né, 450. E percebam que no esquema MODS à minha direita, eu posso incluir um link, o identificador único, né, o URI, que aparece ali no canto. Evidentemente, geralmente quem faz isso é o sistema, você faz dinamicamente. Portanto, é mais uma flexibilidade, um dinamismo nas relações que podem ser estabelecidas entre palavras-chave ou descritores semelhantes. Eu posso recuperar uma obra, um autor, a partir de um ou dois descritores por meio de uma URI. E temos ali uma nota pública geral, seria o campo 500, seria 550, perdão, 680. O 680 lá embaixo tem uma descrição, e ao transferir para esse node type, eu consigo também proporcionar ao sistema a leitura e identificação deste valor de metadado e corresponder com outras informações. É uma nota pública geral. E percebam que tem ali também um dado geográfico, Brasil, temporal, século XX. Então, eu tenho quantos metadados puder dispor para descrever esta autoridade de assunto, né? Ou este assunto tópico. Lá no site da Biblioteca do Congresso Americano, na documentação do MODS, nós encontramos todo o conjunto de metadados que são aplicáveis à representação temática, ou à indexação dessas informações, né? Isso aqui é apenas um pequeno esboço, é apenas uma pequena representação da riqueza deste esquema de metadados para, neste caso aqui, para indexação. Os subelementos para a descrição de objetos, neste caso relacionado a eventos, tá? Nós temos ali um assunto, gestão do conhecimento, recuperação da informação, enfim. Temos a subdivisão geográfica, temos ali o ano do evento, temos a descrição, e mais uma vez uma diversidade muito grande de elementos de metadados que podem ser incorporados aqui. A partir de um único nome de evento, da sua data de realização, da sua edição, nós podemos recuperar autores e títulos apenas com esses dados que nós obtivemos da conversão, em MARC, né? Ou seja, nós não engessamos o sistema, nós não ficamos presos apenas no MARC. Nós levamos esses metadados para um modelo extensível, permitindo que outros sistemas possam trocar essas informações e correlacioná-las, certo? Bem, concluindo, os esquemas de metadados alvo da conversão, além da notação semântica que propiciam, ampliam a capacidade descritiva e os vínculos entre entidades do domínio bibliográfico. Como vimos há pouco, não se trata apenas de uma conversão direta, ou uma troca do campo 100 por uma tag com o nome autor. O que nós vimos há pouco foi uma ampliação da capacidade descritiva, uma ampliação das relações entre atributos do domínio bibliográfico, que envolve, por exemplo, como vimos agora há pouco no evento, né, a edição do evento, o título, o local de realização, enfim. Então, todas essas informações relacionadas dinamicamente através de um esquema de metadados legível por humanos, então, uma tecnologia baseada em XML. Sua aplicabilidade está inserida na ambiência multiplataforma, que inclui dispositivos como tablets, né, dispositivos móveis, tablets, smartphones e laptops, né? Grande parte dos usuários hoje utilizam informações que não estão presas ao suporte. São informações que estão aí fluidas pela internet, acessadas através de pequenos arquivos que são transferidos por essas tecnologias XML. Daí a importância do estudo da capacidade descritiva dessas linguagens. A integração de modelos conceituais a esquemas de metadados baseados na web passam a figurar como parâmetros estratégicos capazes de operacionalizar conversões efetivas. Portanto, nós temos vários modelos conceituais. O entidade de relacionamento foi adotado pela IFA para o FRBR, porque ele lida muito bem com essa relação entre propriedade, atributo e as suas relações. Os requisitos funcionais trabalham com autor, obra
e assunto, e lidam dinamicamente com essas relações. Por isso que houve uma incorporação muito boa do modelo entidade-relacionamento com a catalogação. E é importante que quem esteja estudando catalogação, quem esteja iniciando na biblioteconomia, se aproprie da documentação da IFLA sobre catalogação, ou melhor, sobre modelo conceitual, utilizado nos requisitos funcionais, porque é uma área que carece de muita pesquisa no Brasil ainda. A gente vê diversas publicações em espanhol, em inglês, na SAGE, na Emerald, na Web of Science, enfim, mas é importante a gente enriquecer a base de conhecimento no Brasil sobre o modelo conceitual e a modelagem, entidade e relacionamento aplicada à catalogação. Neste caso da pesquisa, eu trabalhei com a conversão de metadados. Você pode trabalhar na perspectiva da busca da informação pelo usuário, você pode trabalhar na perspectiva da segurança da informação, você pode trabalhar na perspectiva da interoperabilidade com modelos mais sofisticados, como o RDF, que é utilizado pelo repositório institucional MySpace, e por aí vai. Então, a possibilidade de pesquisas é muito grande nessa área da modelagem conceitual. Muito obrigado pela atenção de todos, um forte abraço, até a próxima.